Olá, investidor. Nessa aula nós vamos falar sobre uma dúvida frequente das pessoas antes de investir na Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores é segura ou não investir, colocar o seu dinheiro lá? Antes de mais nada, é preciso você entender o seguinte: não existe nenhum tipo de investimento que seja totalmente 100% seguro. Exemplo, o que aconteceu com a poupança, com o fisco da poupança. Para quem não sabe, antes do Plano Real, que eu vou estar falando a respeito disso lá no nosso tópico sobre poupança. Tá, mas e a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores existem vários mecanismos, fiscalizações, auditorias que trazem uma total segurança para o investidor. Por quê? Quando você está comprando uma ação, você está comprando parte de uma empresa. Entende bem, se você está comprando um terreno, um lote, esse terreno ele vai ser registrado no seu nome, no cartório, não vai? Pois é. Quando você compra uma ação, haverá um registro virtual, existe um banco de dados, uma espécie de cartório também, onde essa ação, onde essa sua parte nessa empresa fica registrado. Me acompanhe na tela que eu vou te explicar melhor como isso funciona. Bem, qual é a segurança que você tem ao investir na Bolsa de Valores? Lembrando aqui, eu vou te falar sobre 6 motivos principais, 6 motivos que te trazem segurança. Primeiro motivo: empresas são registradas e fiscalizadas. Agora eu te faço essa pergunta: você colocaria o seu dinheiro em uma empresa, em um negócio onde não há fiscalização, não há registro, não há história? Pois bem, as empresas da Bolsa de Valores precisam seguir regras, precisam seguir normas, passam por fiscalizações, por auditorias rígidas que qualificam elas a estarem fazendo parte da Bolsa de Valores. Quais são os órgãos reguladores? Por exemplo, a CVM, que é uma Comissão de Valores Imobiliários, que é um órgão que regula e fiscaliza a Bolsa. E também a própria Bolsa é uma empresa, que é uma empresa onde as corretoras utilizam esse que antigamente era chamado de balcão. Por que balcão? Que é onde eram negociados, eram transacionadas as ações. Antigamente as ações eram em papéis. Isso mesmo, hoje não existem mais esses papéis físicos, tudo é registrado virtualmente. Mas outra segurança também, te protege de golpes de pirâmides. Você entende? Ainda existem pirâmides, existem muitas pirâmides, principalmente relacionadas a investimentos. Uma dica para você saber se o negócio, se a empresa é pirâmide ou não? Procure os registros dela. Olha só, não é porque uma empresa tem CNPJ, está aberto, tem endereço, tudo certo, tem KNAI, que essa empresa não pode ser uma pirâmide. Essa empresa de investimentos, ela é registrada na CVM, é fiscalizada na CVM, tem história, ela está registrada na Bolsa? Pois bem, se ela não tiver, ela tem uma grande possibilidade de ser uma pirâmide. Eu estou falando em empresas que estão captando investidor. Por quê? O objetivo da pirâmide, do multinível também, é captar investidores. Quem tem qualificação, quem tem licença, quem tem registro, quem tem capacidade, quem tem autorização para poder captar investidores, empresas que estão listadas e fiscalizadas na Bolsa, ou outros tipos de empresas que não cabe aqui no nosso caso, que é o caso de empresa de sociedade anônima de capital aberto. Existem empresas de capital fechado, existem empresas SAs e SAs de capital aberto, que são outras questões. Estou falando de empresas que vêm se colocar como empresas de investimentos, mas tentam captar investidores através do mercado financeiro. É importante você ficar bem atento a isso para não cair em golpes. Acesso fácil e segurança com seu dinheiro. Olha só, o que as financeiras, pirâmides mais dizem: o dinheiro está bloqueado, ou o dinheiro vai sair tal dia, ou seja, ficam criando barreiras para um investidor, após colocar o seu dinheiro, não conseguir resgatar. Ou seja, são partes de uma estrutura organizacional de esquema para poder impedir o investidor a resgatar. Posteriormente, a pessoa não terá mais acesso ao seu dinheiro. Por quê? Porque ela caiu num golpe. Na Bolsa de Valores existe isso? Não. A Bolsa de Valores, se você vender a sua ação, o seu dinheiro fica disponível em até D+2, no caso de uma ação. Por quê? Porque é um negócio sério, um negócio que tem segurança. Se você compra uma ação, você pagou por aquela ação, você tem aquela ação.
Se você vender uma ação, você vai ter o seu dinheiro. É garantido que você vai ter seu dinheiro. É obrigatório que a outra parte que comprou a sua ação, ela vai te pagar. Por quê? Para poder comprar a sua ação, essa outra, a contraparte, ela precisa ter dinheiro para fazer essa compra. E você tem onde reclamar caso não esteja satisfeito com alguma coisa. Quando você está entrando em uma pirâmide, está entrando em um negócio duvidoso, você tem onde reclamar? Não. Quando você está entrando existem várias casas de aposta, empresas de fachadas, de preço de opções binárias, empresas de forex, vários tipos de esquemas financeiros onde bloqueiam o seu dinheiro, você não tem para quem reclamar. E dentro disso estão incluídas inúmeras desculpas. Na Bolsa de Valores, não. Se caso aconteça algum problema, e é raro acontecer, raro eu falo com toda certeza, você tem para onde reclamar, você tem a quem recorrer. Porque está envolvido o CVM, estão envolvidos os bancos, os maiores bancos do país, está envolvida a Bolsa de Valores. Ou seja, existe toda uma estrutura organizacional que te ampara como investidor. Ou seja, você vai estar investindo, colocando seu dinheiro mais com segurança. E o segundo motivo, não possui prazo de vencimento. Isso mesmo, quando você compra uma ação, ela não vai vencer, você não precisa daqui a um determinado tempo sair dessa ação. Diferente renda fixa, caso não te falaram, você não sabe até hoje, as rendas fixas existem data de validade. Você compra um CDB, por exemplo, você pode ter CDB até a determinada data. Aí você tem que fazer a troca, você paga imposto. Se você entra em um fundo de investimento, você todo ano, 2 vezes ao ano, você vai passar pelo chamado Come Cotas. O que é o Come Cotas? O governo vai antecipar uma parte do seu imposto através de proporções de cota do seu fundo. Ou seja, suas cotas de fundo de investimento vão diminuindo cada vez mais. Tudo isso é importante levar em consideração. Olha só, como assim não possui investimento? Banco do Brasil, por exemplo, quando você compra uma ação do Banco do Brasil, que é uma empresa séria, é uma empresa que tem mais de 200 anos que ela existe. Isso mesmo, 200 anos. Existem empresas de capital aberto em outras bolsas de valores, por exemplo, que estão abertas, que são empresas que têm muito mais de 200 anos de história. Por quê? Porque são empresas, são negócios que têm história. Isso vai dar o quê? Credibilidade. Você pode fazer o que com isso? Juntar patrimônio. Isso mesmo, você vai comprando ações e através disso você vai juntando patrimônio. Hoje no Brasil está sendo mais diversificado, mas existiram pessoas que antigamente faziam e fizeram isso. Hoje tem um patrimônio bem considerado em ações. Por que tem um patrimônio bem considerado em ações? Simplesmente porque começaram a comprar. Compraram, foi comprando, recebendo dividendos, comprando mais ações, até que foi acumulando patrimônio bem considerável. Quando eu fui profissional de mercado, eu já atendi pessoas que principalmente receberam herança e foram de ações que o pai, que o avô comprou e guardou ao longo do tempo, e quando houve o falecimento e a partilha dos bens, haviam ações. Aí foi necessário de um profissional, de um assessor de investimentos, auxiliar essas pessoas para que elas pudessem saber como efetuar a posse dessas ações. Aí elas abriram uma conta na corretora, fazer transferência, fazer distribuição dessas ações. Tudo isso é importante. Plano de aposentadoria, isso mesmo, você pode comprar ações e ir acumulando ações para sua aposentadoria. Por quê? Além de você ter patrimônio, você ainda vai receber dividendos e juros sobre capital próprio. E você tem onde reclamar caso não esteja satisfeito. Novamente, eu coloco isso aqui. Se você não está satisfeito com a empresa, você tem onde e a quem reclamar. Liquidez. O que é a liquidez? Você comprou uma ação. Você tem para quem vender. Se você precisou do dinheiro, você vai lá no mercado, vai lá na sua plataforma, no seu banco, na sua corretora e faz a venda. Isso é o que? O seu dinheiro está disponível em D+2, ou seja, o dia que você fez a venda, mais 2 dias úteis, ou seja, em torno de 3 dias o seu dinheiro está disponível. Diferente de alguns renda fixa de fundo de investimentos, caso você não saiba, tem fundo de investimentos que você precisa esperar 6 meses
para o seu dinheiro ficar disponível. Por quê? Porque aquele fundo não há liquidez. Aí você precisa esperar, ou seja, tem uma carência. Renda fixa também, tem carência de renda fixa. Se você compra um CDB, tem CDB que você precisa esperar 5 anos para poder resgatar seu dinheiro. Ou então ele oferece outras condições, caso você venha resgatar, você paga um chamado pênalti, que é uma punição pelo resgate antecipado, e você vai perder uma boa parte daquele rendimento durante o período. E a facilidade para comprar e vender. É muito fácil você comprar e vender uma ação. Você pode comprar, tem ação que vale R$1. R$1 você pode comprar uma ação. Eu vou estar te mostrando logo à frente como isso pode fazer, como é possível. Para você é muito simples, muito fácil começar a investir. Outra facilidade, transparência. Você saber que tudo que a empresa vai fazer, ela precisa registrar, ela precisa comunicar aos acionistas, ela precisa documentar toda decisão, reunião. Tudo deve ser informado aos acionistas, deve ser comunicado ao mercado. Empresas cumprem regras, isso mesmo. Para a empresa estar na Bolsa de Valores, ela precisa cumprir regras. E qual é uma dessas regras? Transparência. Ela precisa ser transparente, ela não pode fazer negócios ocultos, ela não pode tomar decisões ocultas. Por quê? Porque a empresa possui vários sócios. Quando você compra ação de uma empresa, você está se tornando sócio. Facilidade. Por que facilidade? Você quer comprar uma ação, quer vender uma ação, tem site, aplicativo, plataforma, e com segurança. Por quê? Cada vez mais eles vão evoluindo, vão aumentando os níveis de segurança, criando tokens, criando senhas mais específicas, sem contar que quando você vai colocar o seu dinheiro numa corretora ou num banco de investimento, o seu dinheiro só pode ser para a mesma titularidade. Se você vai tirar o seu dinheiro da corretora, você não pode tirar o seu dinheiro de uma corretora para um terceiro, não. O dinheiro tem que ser retirado para a sua conta, somente para o seu nome, somente para a mesma titularidade. Por quê? Para evitar que você caia em golpes, para evitar que pessoas acessem, invadam a sua conta e enviem o dinheiro para outros. Ou seja, isso é segurança e facilidade. Facilidade que através de aplicativo, site para você comprar e vender. Outra questão, se a corretora quebrar, e eu já ouvi isso, essa é uma dúvida de muitas pessoas, se a corretora vier a quebrar, eu perco as minhas ações? A resposta é não. Por quê? Você não vai perder seus investimentos, porque os seus investimentos, o seu dinheiro não está na corretora. Lembra que eu estava te falando lá no início do vídeo que existe uma espécie de cartório onde as ações ficam registradas em seu nome? Essa é a CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Quando você compra uma ação, ela fica registrada automaticamente no seu nome. Você é proprietário daquela ação. Você é proprietário de parte daquela empresa, né? Por quê? Essa CBLC é um banco de dados, é um banco de registros. Esse banco de dados, que, por exemplo, o cartório tinha um banco de dados registro em papel. Os bancos de dados e registros são virtuais, ou seja, virtualmente tudo fica registrado no seu nome. Tem transparência e auditoria para poder evitar fraude. Tudo isso, todo esse banco de dados passa por auditorias para ter o que? Importante, transparência. Também pode ser passado como herança, aquilo que eu te falei. Você vai comprando ações, comprando, acumulando, gerando patrimônio, recebendo dividendo através do lucro. O que é o dividendo, o que é o seu capital próprio? Lucro. A empresa, você comprou parte da empresa, a empresa gerou lucro, você vai recebendo parte desse lucro. Com isso, você vai acumulando patrimônio, você vai aumentando cada vez mais seu patrimônio. Você vai constar como sócio da empresa, ou seja, você tem participação em empresa, Petrobras. Se você comprou uma ação do Petrobras, você é sócio da Petrobras. Se você comprou uma ação do Magazine Luiza, você é sócio da Magazine Luiza. Se tem participação, se essas empresas derem lucro, você vai receber lucro. Certo, investidor? Então te espero na nossa próxima aula. Até mais.